Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu mais uma vez com uma indicação de quadrinho e dessa vez vai ser um esquema um pouco diferente. Vamos adotar um quadrinho aqui no meu canal e a gente vai revisar mensalmente as edições desse quadrinho, embora ele já esteja um pouco avançado lá nos Estados Unidos, então a gente vai dar uma acelerada, vai ter mais reviews constantes de Radiant Black, quadrinho publicado em 2021 pela Image Comics. Quadrinho escrito, inclusive, pelo Kyle Higgins, que fez o grande arco dos quadrinhos de Mighty Morphin Power Rangers envolvendo Lord Drakkon, o arco Shattered Grid, né? E esse quadrinho, quando ele foi anunciado na época, saíram as imagens conceituais e tudo mais, e lembrava bastante Power Rangers. E quando eu comentar aqui com vocês alguns elementos da franquia, o Kyle trouxe para o quadrinho dele, que é uma história muito interessante. Eu comprei esse compilado que está aqui do meu lado, com as 4 primeiras edições, e o Marcelo Costa, que é o ilustrador do quadrinho e brasileiro, me enviou os outros volumes em versão digital. Então muito obrigado, Marcelo. A gente vai fazer muito uso desse material aqui no canal, então eu conto com o feedback de vocês. Além dos reviews, curiosidades e dicas de leitura, a gente vai trazer, no caso eu falo sempre a gente porque o costume, né, de Mega Power Brasil, Mega Hero, eu vou trazer aqui esse conteúdo a mais, como se fosse o filho do canal. A gente vai acompanhar até o finalzinho e tá saindo até spin-off já de Radiant Black, então eu quero chegar exatamente no ponto atual de lançamento pra gente comentar tudo que tá rolando nesse universo criado pelo Kyle Higgins. Nosso quadrinho começa em Los Angeles. A primeira página é um celular onde tem uma conta bancária aparentemente com um saldo negativo de mais de 30 mil dólares. O saldo no cartão do indivíduo, coitado, só tem 40. E é logo nesse começo, nessas 2 primeiras páginas, basicamente, que a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é o Nathan Burnett, acho que é assim que pronuncia. E ele está tentando um empréstimo no banco para salvar, na verdade, para sanar essa dívida, porque ele está querendo publicar um romance. Ele é escritor e está precisando dessa grana, mas ele não consegue de jeito nenhum. Ele tenta várias e várias vezes convencer o banco que no final não aceita esse empréstimo. Ele não está com muita moral aí no banco, né? No caso, com nenhum crédito. E o Nathan, ele está trabalhando como Uber, ou seja, tentando conseguir esse dinheiro. Ele começa a chorar porque ele não conseguiu o empréstimo. Um salto de uma semana, vamos para a cidadezinha de Lockport, em Illinois. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa no Google para conhecer um pouco a cidade. São aquelas cidades bem pequenininhas, né? Onde todo mundo se conhece praticamente. E o Nathan aparece carregando uma série de caixas. Ele está voltando a morar com seus pais, porque ele não está conseguindo se manter lá em Los Angeles. Ele está bem triste, mas por outro lado a mãe dele está bem contente de rever o filho. Aparentemente ele não aparece por lá tem bastante tempo. E ela está contente que ele vai tocar os trabalhos dele em casa, né? A gente tem a mãe que está feliz em ver o filho, o pai que tá feliz em ver ele também, só que ao mesmo tempo não bota muita fé no trabalho dele, né? Faz aquele comentário desagradável, né? Ah, eu sabia que isso daí ia dar errado, esse tipo de trabalho não funciona, não dá para ganhar dinheiro escrevendo livros, e fica aquele climão até que a gente tem a inserção de um outro personagem. Esse outro personagem é o Marshall, que eu pensei que era o irmão dele na hora que apareceu, mas na verdade é um amigo de infância que está muito contente em revê-lo e pergunta para os pais do Nathan se pode pegá-lo emprestado para tomar uma cervejinha à noite e mostrar como a cidade está diferente, né? Ele começa a contar várias histórias, que uma loja tal abriu, que tal coisa mudou, né? Porque o Nathan aparentemente está longe há bastante tempo e essas cidadezinhas elas mudam, né? Não tanto quanto a cidade grande, mas vez ou outra tem uma novidade e acaba sendo algo assim que chama bastante atenção para quem mora por lá. O que era para ser um momento de passeio na cidade, eu acho que não rolou nada disso, porque eles foram direto pro barzinho lá, onde o Nathan tá contando um pouco mais do trabalho dele, né? O Marshall tá perguntando o que ele tá fazendo da vida, e ao mesmo tempo que tá contando algumas coisas da cidade, e o Nathan conta para ele que está endividado. Ele não tem como pagar essa dívida de mais de 30 mil dólares, e ele voltou para a casa dos pais e não contou nada para eles. Então, essa vinda dele ainda é um segredo. Provavelmente ele contou que estava precisando de um lugar para espairecer a mente e terminar de escrever o seu livro. O Marshall, ele tenta encorajar do jeito dele. A gente vai descobrir nessa edição e talvez nas próximas também, que ele tenta ajudar, mas não de uma maneira, como eu posso dizer,
não é tão legal, mas é do jeito dele, sabe? Ele não tem muita noção do que tá acontecendo, mas ele tenta encorajar com palavras e tudo mais. E eles passam bastante tempo bebendo, tanto que na hora da saída, minha gente, o Marshall tá bêbado, sendo carregado pelo Nathan, né? Falando um bocado de besteira, falando que a cidade é ruim, né? Por que você voltou, Nathan? Né? E ele até pergunta, por que você não me contou isso antes? E eles vão caminhando fora do bar e aparece, é um negócio bem interessante, aparece um orbezinho que na verdade é um buraco negro, cara, bem distante. E à medida que eles vão caminhando, esse orbe vai se aproximando deles. E o que eu entendi é que essa esfera, esse mini buraco negro, ele meio que atraiu os dois de alguma maneira, talvez mais o Nathan que o Marshall. Porque no momento que ele toca nesse orbe, ele é meio que tentado a tocar nesse buraco negro, ele é envolto com uma quantidade imensa de energia, por falta de palavras, ele acaba mofando em alguma coisa e aparece com um traje completamente alienígena, com cores brancas, preta e azul, com um neon assim bem vibrante, e fica aquele momento, o que está acontecendo? O que é isso? Isso aqui é real? O Marshall pega o celular para mostrar para o Nathan que ele tá diferente, né? E aparentemente ele tá com um capacete. Só que logo em seguida o Nathan fica enjoado depois de transformar e ele consegue vomitar através do capacete. Então eu acredito que o capacete na verdade não tem um material que a gente conhece. Ele pode ser sólido e líquido, sei lá, ao mesmo tempo. E enquanto eles estão tentando entender o que está acontecendo, eles são abordados por dois policiais. Estão perguntando o que, é que eles estão fazendo ali no meio da noite, né? E como o Marshall tá bêbado, ele começa a bater boca com os policiais, dizendo que é meu direito de ir e vir, vocês não podem me prender e tudo mais. E a gente não percebe, mas eles estão em cima de uma linha de trem que passa por ali. E os policiais ficam pedindo para os dois saírem de cima da linha, né? E o Marshall continuando a bater boca com os policiais e não prestando atenção que um trem tá vindo. E é nesse momento que o Nathan, involuntariamente, ele levita os policiais, empurra o Nathan do trilho e também levita o trem. Ele é como se fosse uma onda de energia, ele consegue levantar os objetos facilmente, né? O que chama a atenção dos policiais, que eles ficam sem entender o que está acontecendo, e os dois vão embora, né? Saem voando, no caso o Nathan e o Marshall. Os policiais ficam lá e desistem de fazer algum tipo de ocorrência, porque isso é praticamente impossível de explicar. E nossos dois personagens aí, o Marshall e o Nathan, saem voando e vão para um lugar bem distante da cidade, eu acredito, parece uma usina, algo parecido. E o Nathan, ao mesmo tempo que ele tá um pouco assustado, ele tá gostando de usar esse traje, ele tá querendo entender como funciona, ele meio que explica que ele pensou e aconteceu. No momento que ele salvou o Marshall e os policiais e levantou o trem, né, ele pensou e aquilo aconteceu. E aí ele estava tentando tirar o capacete, né, para, enfim, tirar o traje momentaneamente. E aí o Marshall dá a ideia dele pensar, né, pense que você está tirando o capacete. E ele meio que desaparece, é como se fosse a simbionte do Venom, vai descendo assim, e o Marshall começa a brincar, tá vendo? Eu posso ser seu ajudante, vou te ajudar a entender um pouco mais esses poderes e tudo mais. Aí o Nathan começa a desabafar com ele. Você, maluco? Como é que você desafia os policiais? A gente poderia ser preso ali naquela situação. E a gente tem um momento onde o Nathan, ele meio que extravasa tudo que ele estava sentindo, né? Tudo que a gente vê na primeira página e até agora. E a gente descobre que, na verdade, toda essa história da publicação do romance, e que ele comentou, esqueci de falar, que ele estava tendo um contato com um agente, na verdade não é bem essa história. O lance é que esse agente entrou em contato com ele 4 anos atrás, pediu para ele apresentar um esboço do romance, do livro no caso, e ele não conseguiu nem apresentar o primeiro capítulo. E ele acabou não entregando esse esboço porque ele não acreditou em seu potencial. Ele fez aquela recuada porque não acreditava que seu trabalho era bom o suficiente para ser publicado. Ele se arrepende muito disso e por isso ele foi se atolando em dívidas. Ele comenta que ele foi comprando várias coisas e não conseguiu dar continuidade, na verdade até começar, né? Ele disse que não saiu o primeiro capítulo, então ele fica frustrado e aí ele faz uma rima com o poder que ele acabou de ganhar, né? Ele vai aproveitar essa oportunidade e não vai fazer a mesma besteira que ele fez com o livro, e o Marshall está bem disposto
a apoiar ele. Só que a edição não termina nesse momento, porque a gente vai dar um salto para Los Angeles, onde aparece um banco, depois acontece uma explosão e aparece uma outra figura muito parecida com o traje que o Nathan usa, só que na cor vermelha. E é interessante que aparece um balão nessa última página com o Marshall comentando que o Nathan é 1 em 1 milhão. E aí com o finalzinho dessa edição a gente descobre que pelo menos 2 desses seres alienígenas, desses poderes aí que vieram desse buraco negro em miniatura, existem em nosso planeta. E aí, gostaram? Eu particularmente achei muito interessante a primeira edição. Tem muita coisa que vai acontecer ainda em Radiant Black, então eu quero continuar comentando essa história aqui com vocês, então depende muito do feedback. Vocês gostaram da temática? É uma mistura aí de Power Rangers com alienígenas, e tem um tom do Kyle Riggs que a gente consegue perceber muito bem na escrita dele. Eu quero continuar comentando com vocês e, como eu disse no início do vídeo, chegar até as edições atuais e também no crossover que vai rolar muito em breve. Não sei se na data de lançamento desse vídeo já rolou crossover lá fora. E assim, um detalhe importante, esse quadrinho não foi lançado aqui no Brasil com o nosso idioma. Você pode adquirir ele pela Amazon, só que em inglês, tanto em formato digital quanto em formato físico, em compilado como esse aqui ou nas mensais. Então se você quer acompanhar comigo aqui o Radiant Black, então a gente depende de um feedback. No caso, eu dependo do feedback de vocês. Então se inscreve no canal, deixa um like, um gostei, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta desse tipo de leitura, desse tipo de história. Quem sabe ele não vai acompanhar com a gente aqui também. É isso, galera. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.